Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante da presença do nosso Senhor, realmente, aqui neste sacrário e em todos os sacrários do mundo, onde se faz presente de maneira substancial, nós queremos pedir que oriente o nosso estudo nesta hora, conceda-nos as graças necessárias para bem fazê-lo, retire do nosso coração todo espírito de dispersão e concedei-nos, Senhor, que mergulhados nos mistérios da fé e do conhecimento de vós, o nosso coração cada vez mais se apaixone por Ti. Concedei, Senhor, lograr êxito nesta hora com muitos frutos para a nossa vida. E a meditação a respeito de vossa pessoa seja um instrumento muito eficaz para que o amemos acima de todas as coisas. Sob a tutela e a custódia de vossa Santa Mãe, nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, então nós vamos iniciar uma nova série agora, falando a respeito da pessoa de Jesus, o Verbo encarnado. O Catecismo da Igreja Católica, como eu comentei no último encontro, ele dedica toda a parte do segundo capítulo a falar sobre esse mistério, onde nós rezamos no credo, né? Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que começa a partir do marginal 422. E se nós observarmos, então toda esta temática a respeito da pessoa de Jesus inicia no número 422, no marginal, e vai até 679. Então são muitos números que o Catecismo da Igreja Católica se dedica para falar da pessoa do Verbo, ou seja, não somente da pessoa do Verbo, mas de todas as ações desta pessoa. É o que Jesus fez, a obra da redenção. Então é um longo caminho a ser trilhado. Como eu disse, nós vamos fazer o caminho não somente com o catecismo, mas também vamos aproveitar a Sagrada Escritura. E além da Sagrada Escritura, depois nós vamos usar, e eu vou citar alguns textos de duas obras bastante importantes, a meu ver, que vão nos ajudar a compreender melhor do que se trata esse tema da cristologia, ou seja, da pessoa de Jesus. Se nós tomarmos a primeira carta de São João, ou seja, a primeira epístola de São João, nós vamos encontrar lá no primeiro capítulo São João falando a respeito da pessoa de Jesus. Por que eu acho importante iniciar com São João? Porque, dentre todos os evangelistas, ele foi aquele que teve uma intimidade maior com Nosso Senhor. Tanto que a ele foi dado o título de discípulo amado. Mas não somente isso. Foi ele que na última ceia reclinou a cabeça sobre o peito de Nosso Senhor. E essa imagem de São João que reclina a cabeça sobre o peito de Jesus é a mesma imagem de Jesus que está com a cabeça voltada para o Pai. Por isso que ele está, a gente reza até, né? Que ele está sentado à direita do Pai, como nós rezamos no credo. Então Jesus está com a cabeça voltada para o seio do Pai, ou seja, para fazer aquilo que o Pai quer. Do mesmo modo, a figura de São João se apresenta como aquele que está reclinado sobre a cabeça sobre o peito de Jesus, sua cabeça, justamente para receber do peito de Nosso Senhor, ou seja, das entranhas de Nosso Senhor, do seu mais íntimo, os mistérios para revelá-los. E é por isso que então
eu gostaria de começar com São João, que essa carta que ele inicia, a primeira carta de São João, é uma carta teocêntrica, onde ele vai trabalhar o tema de Cristo como centro de toda a teologia. E de fato, é isso que o catecismo vai tratar depois. Então nós podemos pegar lá no capítulo 1, versículo 1. Assim ele começa, nós estamos falando aqui da primeira carta de São João, não é o Evangelho. São João, além de escrever o Evangelho, lá no final, ele escreveu a primeira carta, a segunda carta e depois o Apocalipse de São João, certo? Então nós estamos na primeira epístola de São João, que está lá praticamente no finalzinho da Bíblia. E ele começa dizendo assim, olha, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, ou seja, quando a gente ouve essa palavra princípio, nós já reportamos ao livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. É assim que o Gênesis começa, dizendo: no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, a palavra princípio, ela reporta ao início da criação, ou seja, desde quando Deus, através da sua palavra, criou todas as coisas. O que, desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos, e o que as nossas mãos apalparam do verbo da vida. Veja que ele cita aqui 3 sentidos, né? A audição, a visão e o tato, para ser como o quê? Uma prova. Nós vimos, sentimos, tocamos, ouvimos. Então aqui está a prova de que esse verbo, ou seja, esta pessoa, Jesus, é o verbo da vida. Continua. Porque a vida manifestou-se, nós a vimos. João está dando testemunho, ó. E dela vos damos testemunho, e vos anunciamos esta vida eterna, o que estava voltado para o Pai e que nos apareceu. Então, olha, Jesus está com o rosto voltado para o Pai, com o olho atento para o Pai, né? O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, uma das características aqui do Evangelho, né, de São João, né, o evangelista João, mas que escreve essa epístola, a necessidade de permanecer em Cristo, né? Porque olha, e para que estejais também em comunhão conosco. E essa comunhão é com quem? Com o Pai e com o Filho. Então, em que consiste? A palavra comunhão aqui é importante. A comunhão é justamente permanecer, estar unido. Não é a comunhão de sacramento, mas a comunhão de estar numa união íntima com a pessoa de Jesus. Porque assim, quanto mais nós nos tornamos íntimos, ou seja, quanto mais nós estamos em comunhão com esta pessoa, ou esta palavra, o verbo permanecer, mais nós nos tornamos Cristo, mais nos configuramos a Ele. Por que isso é importante? Porque quando nós vamos começar a falar da pessoa de Jesus, a ideia fundamental aqui é nós conhecermos Jesus. Ou seja, o conhecimento na Sagrada Escritura não é somente um conhecimento meramente intelectual. Então você pode pegar, por exemplo, academicamente e fazer a leitura de um livro sobre a história, a autobiografia de Platão, um filósofo. Eu conheço Platão, eu conheço a literatura deste autor. Mas você não conheceu intimamente quem é Platão. Ou seja, você não se tornou amigo dele. O conhecimento na Sagrada Escritura, ele ultrapassa meramente uma experiência de conhecer uma biografia a respeito de Jesus. É mais do que isso. Evidentemente que nós vamos conhecer através de um único modo, porque nós não podemos conhecê-lo fisicamente. Jesus, ele não está aqui no sentido físico, enquanto pessoa, aqui para a gente conversar com ele e poder dialogar. Ele está sim fisicamente presente no sacrário, substancialmente nas espécies de pão e vinho. Ele está presente aqui porque nós sabemos pela fé, mas isso se dá no aspecto espiritual, portanto no aspecto da fé.
Diferentemente dos apóstolos que tiveram a oportunidade de, como São João disse, nós vimos com os nossos olhos, nós contemplamos, as nossas mãos apalparam, nós tocamos nele, do verbo da vida. Então, esta experiência sensorial nós não a temos. Esses foram os apóstolos que tiveram, ou aqueles que porventura viveram no tempo de Nosso Senhor e encontraram-se com ele. Então, o conhecimento é justamente a gente fazer a experiência de conhecer a vida de Nosso Senhor, mas isso precisa ser levado para a experiência da fé, ou seja, para o ato da fé, porque senão fica somente um conhecimento meramente intelectual, que qualquer pessoa pode experimentar. Nós não queremos, nós queremos um pouquinho a mais, ok? Então, por isso eu iniciei citando este texto, essa epístola de São João, para fazer um convite àquilo que São João fez aqui, a comunhão, para a gente voltar a nossa cabeça, assim como João reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, que nós também possamos fazer essa mesma experiência, né? Reclinar nossas cabeças sobre o peito de Nosso Senhor, para dali colher os frutos, conhecer intimamente o coração de Nosso Senhor, ok? Muito bem. Quando nós voltamos para o catecismo, que é o ponto principal que nós vamos tentar utilizar, citando também, fique com a Bíblia do ladinho aí para a gente conhecer um pouco mais. Antes de adentrar ali o 422, para falar da pessoa de Jesus, fundamentalmente, né? O que eu sugiro para vocês? Nós vamos ler o catecismo, toda esta parte bíblica, da tradição da igreja, da sagrada tradição, o conhecimento do magistério, a questão dogmática da pessoa de Jesus, porque nós vamos ver temas dogmáticos a respeito da pessoa de Jesus fundamentais. E como a gente tem umas ideias tortas dogmaticamente a respeito da pessoa de Cristo. Às vezes os dogmas não estão muito claros dentro da nossa cabeça. E a verdade dogmática precisa estar clara. Numa dos encontros eu mostrei lá, no início do catecismo, quando a gente começou a falar mais pormenorizadamente com o catecismo, que vida espiritual precisa estar ancorada com a vida da fé, ou seja, com o dogma, porque senão fica confuso. Eu tenho uma vida espiritual muito boa, mas a vida dogmática é tudo confusa. Está lascado, porque você tem que ter os conceitos da fé claros, e é para isso que nós estamos aqui tentando clarear os conceitos. Mas o que eu sugiro para que a gente conheça bem Jesus? Além de conhecer Jesus a partir dos evangelhos, os 4 evangelhos, os sinóticos, e o evangelho de São João, os 3, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu sugiro que a gente, todo cristão, na minha opinião, tinha que ler uma biografia de Jesus. Vocês já leram alguma? Além dos evangelhos, sem contar os evangelhos. Alguma vez vocês sentaram para ler uma biografia a respeito da pessoa de Jesus? Então uma deficiência tremenda, porque todo mundo já devia ter lido. Então, mas qual biografia? Um autor que tem escrito e comentado a vida de Jesus inteira. Eu cito, por exemplo, esta obra do Papa Bento XVI. Isso daqui é só sobre Cristologia. Foi publicado pela CNBB, chama-se Jesus de Nazaré, Contribuições para a Cristologia. Isso aqui é um pouquinho pesado, né, para leitura assim. Então, embora seja muito bom, né, claro, Bento XVI, mas judia um pouco. Eu sugeriria uma outra obra do venerável Fulton Sheen. Ele é um arcebispo norte-americano, falecido. O Fulton Sheen, ele, se vocês digitarem o nome dele no YouTube, vocês verão que lá na década de 60, 70, ele era assim um fenômeno na TV norte-americana. Ele fazia programas assim, a explicação dele assim, é mais ou menos o Padre Paulo Ricardo aqui no Brasil, sabe? Ele era o Paulo Ricardo nos Estados Unidos. Mas assim, ele fazia programas em TV aberta. Então assim, uma facilidade para explanar a fé e tudo mais. O Fulton Sheen, então, ele escreveu uma obra, A Vida de Cristo, que são 2 tomos, na verdade. Eu só trouxe o primeiro tomo, que
é o que eu vou utilizar agora. O segundo tomo, que é a segunda parte, ele comenta a partir da transfiguração de Jesus até a ressurreição. Ele é mais curtinho, menorzinho, né? O brasileiro gosta de ler pouco, né? Então, quando vê uma coisa grossa assim, fica assustado, né? Quando vê um negocinho assim, nossa, mais fácil, né? Daí a gente se anima mais, né? Se vê um livro de 600 páginas, ai meu Deus do céu, ele vai uma eternidade. Se vê um livro com 60, melhor, né? Mas não é porque ele, na verdade, ele aqui só está metade, a outra metade está no outro volume. Mas o Fu Tong Shin tem uma arte para escrever, né? Assim, de forma que depois eu vou mostrar alguns aspectos que fica muito boa a leitura. A divisão dele é bem menor, né? São 3, 4 páginas por capítulo, onde ele vai tratando cada um dos temas. Então, é uma boa obra para uma biografia. Tem um outro autor, Uber, agora eu não lembro o nome dele, Uber Léo, que ele escreve também uma biografia sobre a vida de Cristo, que também valeria a pena, né? Mas de qualquer forma, seria muito bom que a gente conhecesse uma obra, para a gente assim, ter assim, uma linha geral da vida de Cristo. Porque assim, os evangelhos não apresentam isso, até porque os evangelhos não têm esta pretensão, né? Mas os autores, então, eles recolhem todos os pontos fundamentais e apresentam. E aí você tem uma clareza sobre a vida de Jesus. É como que a gente diz que ama a Deus sobre todas as coisas, que Jesus é meu tudo, que Ele é minha vida, mas eu nem sei direito, nunca li nada sobre Ele, a não ser os evangelhos. Não que os evangelhos não sejam suficientes, são, mas a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, né? Então, uma inspiração. E depois vou usar mais o Fu Tong Shin para fazer o comentário de algumas questões a respeito da vida de Nosso Senhor, certo? Na verdade, nós vamos iniciar agora, né, sem pretensão de terminar. Eu tinha imaginado que nós terminaríamos de hoje até dezembro, né, antes de a gente entrar de férias, por um tempo, mas eu creio que não vai ser possível, porque tem muita coisa para falar de Jesus, né? Afinal de contas, está ali a plenitude do Pai, né, da revelação. Então, mãos à obra, né? Vamos começar então no 422. Aqui eu só vou recolher alguns pontos para a gente já... Então, o Catecismo menciona aqui que, boa nova, Deus enviou o seu Filho, né? O envio do Filho de Deus é aquilo que eu sempre procuro refletir, né? A segunda pessoa divina sai lá do seio do Pai e vem habitar entre nós. Aquele que estava desde toda a eternidade lá no seio do Pai, junto com o Espírito, que habitavam em luz inacessível, agora sai de lá e se torna acessível. Mas o interessante é que para a sua chegada houve uma preparação. O Fu Tong Shin começa justamente assim. A obra dele. O primeiro capítulo ele diz: a única pessoa no mundo já pré-anunciada. Ou seja, houve uma preparação remota tremenda. Às vezes o seu nascimento, se a gente for olhar o nosso nascimento, às vezes a gente não foi recebido muito bem, né? Quando descobriu, ai meu Deus, estou grávida, meu Deus do céu, agora o que eu vou fazer com essa criança? Então, ela não foi uma boa notícia às vezes, né? Talvez a sua chegada, você talvez não saiba, mas ela não foi uma boa notícia, foi uma péssima notícia. Uma hora imprevista, inusitada, não era para ter chego. Outros até estavam esperando, mas assim, todo mundo leva um susto, né, com a chegada. Nossa, estou grávida, e agora o que eu faço, né? Isso naturalmente tem um impacto na vida da mulher e consequentemente na vida da criança. Mas a vinda de Cristo, ela foi uma preparação antecipada, com quase 1800 anos antes da sua chegada. Os patriarcas já falavam dele, os profetas falaram dele, até Malaquias falou dele. Então todos se prepararam justamente para essa chegada. A história está repleta disso. E somente a tradição cristã tem uma preparação tremenda para a chegada de um Deus. Aí ele cita aqui, olha, Buda, Maomé, Confúcio, tantos e tantos milhares fundaram religiões, mas não tiveram uma preparação para a sua chegada. Somente Jesus teve uma preparação.
Então essa é a primeira coisa que a gente se dá conta. O tempo da preparação para a chegada do Verbo eterno. É por isso, né, que a chegada de Jesus muda o curso da história, como nós vamos ver depois, o Fu Tong Shin vai comentar aqui. Vamos voltar então lá para o catecismo. Então, quando porém chegou a plenitude do tempo, o que é a plenitude do tempo? É quando o fruto está preparado, o fruto está maduro, pronto para ser colhido. Esta é a plenitude. Agora é a hora da chegada. Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei, ou seja, sob o regime da lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Aqui é Gálatas 4, 4, 5, né? Esta é a única menção da Virgem Maria que São Paulo faz. São Paulo não faz nenhuma outra menção da Virgem Maria nos seus textos. Certo? Então a única menção está aqui em Gálatas 4, 4 e 5. Quando o fruto estava maduro, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher, sob o regime da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que todos nós recebêssemos a condição de filhos. No Filho Jesus nós fôssemos adotados. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou o seu povo, cumpriu suas promessas feitas a Abraão, ou seja, 1800 anos antes, fê-lo para além de toda expectativa, enviou seu Filho bem-amado. Então esta é a notícia boa. Deus não mandou um anjo aqui para vir nos salvar. Ele mesmo encarregou-se de enviar o seu próprio Filho para nos redimir. Boa notícia, boa nova. 4:2:3. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu, então Jesus é um judeu, de uma filha de Israel, na cidade de Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto. Tudo isso daqui depois vocês podem encontrar lá em Lucas capítulo 2, né? Esses dados históricos, que inclusive parte disso daqui é o evangelho da noite do Natal. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 13. Quando a gente canta Gloria in excelsis Deo, né? Os anjos com toda a corte celeste em Belém cantaram, né? Carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem, que ele veio de Deus, desceu do céu, veio na carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, glória que ele tem junto do Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade, pois de sua plenitude nós recebemos graça por graça. Então ele é o Verbo que se faz carne, que o texto está recordando o prólogo de São João, né? Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus, a profissão de fé de São Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi sobre a rocha desta fé confessada por São Pedro que Cristo construiu a sua igreja. Aí São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8, fala sobre o anúncio dessa insondável riqueza. Olha o que diz o 425. A transmissão da fé cristã é primeiramente o anúncio de Jesus Cristo para levar a fé nele. Então o primeiro passo da nossa fé é o quê? É transmitir que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, ponto. Esse é o primeiro ponto. E crermos que ele é o Filho de Deus, ou seja, levar a adesão da fé àqueles aos quais foi transmitida esta mensagem. Desde o começo, os primeiros discípulos ardiam do desejo de anunciar Cristo. Veja o que eles dizem: pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós experimentamos, nós vivemos, nós conhecemos, nós precisamos anunciar esse Cristo. E convidam todos os homens de todos os tempos a entrarem na alegria de sua comunhão com Cristo. Aqui está o prólogo da primeira carta de São João, que eu já li, foi a abertura desse nosso encontro. O que vimos e ouvimos com os nossos olhos, o que contemplamos do Verbo, nós tocamos. Então, São João recorda isso. Nós temos que anunciar, nós temos que transmitir. Por isso que tradição é transmissão. Às vezes a gente olha
a palavra tradição com uma certa ojeriza, porque tradição parece que são coisas engessadas. Não, tradição é transmissão daquilo que nós conhecemos. Então, a tradição não pode morrer na igreja, porque a tradição é transmitir o conteúdo de sempre. Aquele mesmo Senhor que os apóstolos conheceram, que os apóstolos experimentaram, que eles fizeram o encontro, como os discípulos de Emaús no caminho de volta para o povoado de Emaús, se encontrar com esse Cristo, voltaram para Jerusalém transformados, porque viram, ouviram, Ele partiu o pão entre nós. Nós damos testemunho de que Ele é o Cristo. E eles voltaram a Jerusalém contando para os demais, e os outros foram espalhar a notícia de que Ele estava vivo e ressuscitado. Muito bem, 426. O centro da catequese é Cristo. Então, esse texto eu já trabalhei inclusive com as catequistas, para mostrar justamente que o centro, a preocupação de toda a catequese é a pessoa de Jesus. Começa, 426. No centro da catequese, encontramos essencialmente uma pessoa, a de Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós e agora, ressuscitado, vive conosco para sempre. O que é catequizar? Catequizar é desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus que nela se realiza. Então isso é catequizar, é fazer com que as pessoas entendam todos os desígnios de Deus nesta pessoa, Jesus. E por que o Pai mandou Ele? Por que o Pai fez tudo isso? Não é simplesmente um conhecimento de Jesus que vai me fazer alguma coisa boa. Não, essa é uma fé muito superficial. Nós temos que ir além. Eu quero conhecer essa pessoa, por que ela veio a esse mundo, por que ela fez o que fez, por que ele veio me redimir, por que ele pagou o preço dessa salvação por mim, por que ele me resgatou, por que derramou seu sangue, por que sofreu até as últimas consequências, por amor. Então, essa é a tarefa da catequese. A finalidade definitiva da catequese é, abre aspas, levar a comunhão com Jesus Cristo, apaixonar-se por Jesus, fazer com que as pessoas se encantem por Ele. Só Ele pode conduzir ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar da vida da Trindade. Lembra que foi uma das aulas que eu falei lá anteriormente, que Jesus vai nos levar para o seio do Pai, na intimidade do Pai, e é somente nele que a gente consegue entrar na intimidade do Pai para fazer parte lá da vida divina, da vida intratrinitária. Isso eu falei quando nós falávamos sobre a Santíssima Trindade. Então, a missão de Jesus é, já que nós saímos lá, os nossos primeiros pais chutaram o balde, jogaram a graça para fora, nós perdemos o estado de amizade com Deus, nós não conseguimos voltar a Deus sem que Deus mesmo saia do seio eterno e venha nos salvar. Então aí o que Ele faz? Ele tira o seu Filho eterno lá do seu seio, manda o seu Filho a este mundo, sem que o Filho deixe de estar unido ao Pai, porque Ele é Deus. Vem a esse mundo, assume a natureza humana para fazer o quê? Para que a natureza humana resgatada possa ser de volta levado para o seio do Pai, a fim de que possa participar daquela vida, daquela amizade que nós chamamos graça. Estar na plena união com a vida do Pai. Isso nós já alcançamos nesta vida. Não é somente lá no céu. Nós já participamos dessa vida quando estamos em estado de graça nesta vida. Quando você está em estado de graça, portanto não concedendo um pecado grave, você tem a vida intratrinitária dentro de você. A vida, a amizade de Deus está dentro de você. Mas você não enxerga? Tá. Aí o problema é que você tem que ir para as águas mais profundas. Ah, mas padre, eu fecho meus olhos e não vejo nada aqui dentro. Só vejo um furacão de coisas. Tá. Então você vai ter que começar a ter vida interior. Porque se você não tiver vida interior, você não vai ver nada. Você vai ver só o furacão mesmo. Ou seja, esse trabalho é penoso. Porque para chegar lá na vida interior, você vai ter que aprender a fazer recolhimento, vai ter que aprender a fazer meditação, vai ter que começar a fazer prática de virtudes, tudo que nós já falamos anteriormente. Você acha que é assim? Simplesmente eu vou lá no confessionário, eu te absolvo dos teus pecados e daí fechei os olhos, nossa, estou aqui no seio da comunhão da Trindade perfeita. O Pai me abraça, o Espírito me agarra e... Não vai ser assim, evidentemente, nunca, porque nunca foi assim. Entendeu? Você vai ter que pedalar. Ainda mais se você teve um passado desgraçado, de horroroso, de tanta porcaria que você viu e fez,
Você vai ter que pedalar 70 vezes mais do que qualquer outra pessoa para botar a casa em ordem. E para botar essa casa em ordem é virtude. E a prática da virtude não é uma coisa simples. Que a gente pensa assim, eu vou praticar a virtude da mansidão. Não é simples. Exige muito treino, exige muito esforço, exige muita luta, né? Então, se nós queremos fazer essa experiência da vida santíssima, da Trindade Santa, para entrar naquela amizade, prepara e pedala muito, né? Exige esforço, exige renúncia, exige entrega, exige vida interior, enfim. Tem muita coisa pela frente ainda. Mas eu pretendo, depois que nós terminarmos o creio, iniciar uma série sobre virtudes. Ensinar de maneira bem prática como praticar a virtude, para a gente entender como que a gente vai combater vícios, né? Porque eu vejo que o maior drama das pessoas é lidar com os vícios, né? A gente não sabe nem dar nome para os bichinhos que tem dentro de nós, né? E aí a gente precisa de uma arma para combatê-los, né? E as virtudes são o caminho, né? A moral cristã é uma moral de virtudes. Não é uma moral que não pode ou não pode. Eu já falei isso nos mandamentos, lembra? Nós tratávamos nos mandamentos, a moral cristã é sempre uma moral de virtudes, de crescimento na vida de virtudes, porque aperfeiçoando a virtude, a gente vai se robustecendo, as virtudes vão florescendo, e aí mesmo que se você nem vá percebendo, nossa, mas parece que tem uma coisa diferente aqui. Sim, é o exercício da virtude que você está começando a realizar. O problema é que os nossos sistemas de educação hoje, né, nos últimos séculos, não só hoje, né, a lenta marcha da vaca para o brejo, ela não é uma coisa do nosso tempo, né? Ela já é uma coisa que vem desde o século XVI, né? Então o negócio já vem se arrastando. Mas, por exemplo, se você pega a educação, o que sempre foi a educação? É treinar as pessoas para as virtudes. Hoje, qual sistema educacional treina as pessoas para as virtudes? Nenhum. As pessoas nem sabem nem o que é virtude. Você fala virtude na igreja, o pessoal vai dizer, será que isso é de comer? É uma mágica que se faz? As pessoas não sabem o que é virtude. Você pega, por exemplo, Platão, Aristóteles, as principais obras que eles têm, filósofos pagãos, hein? Não estou falando de gente cristã. É sobre o quê? Sobre virtudes. A principal obra de Aristóteles, Ética Nicômaco. É um tratado sobre ética. Aristóteles tem um tratado sobre família. De como, porque dos filósofos que nós tivemos na antiguidade, filósofo nunca era muito de casar, porque você precisa, para ser filósofo, dedicar tempo para estudar, né? Aí você tendo uma mulher e filhos, é uma coisa quase que impossível. Então, normalmente, na antiguidade, filósofos não se casavam. O único deles foi Aristóteles, e que escreveu uma obra sobre família. E lá tem conceitos basilares de como viver como família. E quem escreveu foi um pagão, não foi um cristão. Você fala assim, meu Deus, que gênio esse homem. Então, as culturas sempre foram treinadas para conquistar virtudes. Ou seja, a pessoa ser forte, seja valente, ou seja, a virtude da fortaleza, corajoso. Hoje não. O pior problema dos pais é que os pais têm um medo de traumatizar filhos. Eu não posso fazer isso porque senão vai causar trauma. Vai ficar a vida inteira nesse negócio de trauma. Trauma todo mundo vai ter. Isso daí não tem como fugir. Já o primeiro trauma que nós tivemos é sair da barriga da nossa mãe expulso, né? Você foi jogado dali. Se foi parto cesárea, foi pior ainda, porque daí foi cortado e arrancado bruscamente. É pior, que o natural, pelo menos, nasce pela própria natureza. Agora, se foi parto cesárea, já é traumático, gente. Nascer é traumático. Tanto que a criança não vem sorrindo para o mundo, vem chorando, né? Por quê? Porque ele está no aconchego, no sossego, no recôndito. Agora me jogaram para fora e ela tem que fazer um esforço tremendo. Gente, é doloroso nascer. E é por isso que a natureza é sábia de nos fazer nem lembrar daquele dia traumático. Entende? Então, assim, esse negócio de ficar, vou poupar meu bebê, porque senão vai ficar com trauma. Essa psicologia é trágica. Deixa enfrentar, tem que enfrentar as dores, a vida é assim mesmo. Se você for tentando blindar o seu filho, você vai criar um bicho, porque daí quer colocar o meu filho na redominha, porque não pode sentir nada até tal idade. Aí depois
O dia que ele ouviu um nãozinho, desmorona o bebezinho, com 30 anos. Né? Ai, me disseram não. Nunca papai e mamãe disseram não para mim. Agora eu saí e me disseram não. Oh, que dó, né? Que pena. Então, gente, pode traumatizar. Ai, eu tenho medo do meu filho sentir raiva de mim. Que sinta. Faz bem sentir um pouco de raiva. E vai ter que sentir um pouco de raiva. Que raiva dos meus pais por dizer não. Tudo bem, faz parte. Se você não fizer assim, vai. Mas enfim, estou falando isso por quê? Porque nossa educação, o sistema educacional, não só de hoje, como eu disse, a derrocada já vem de tempo. O problema não é hoje. Não treina as pessoas para educação de virtudes. Quando eu uso a palavra educação, aqui é mais formação. Nós não fomos formados para as virtudes. Quem que ouviu falar de virtude da prudência com frequência? Já estudaram sobre a virtude da prudência? Já ouviram sobre a virtude da temperança? Já falaram sobre as virtudes da justiça? Então, são virtudes básicas. Já ouviram falar, por exemplo, de uma virtude chamada urbanidade? Ela é uma virtude que está ligada com a caridade. E a gente nunca... Nossa, mas o que é urbanidade? É a virtude da cidade, né? Urbano? Não tem a virtude urbana, né? O que é urbanidade? É você ter caridade para com o outro nos pequenos gestos, né? Nos gestos mais simples. Por exemplo, vou preparar um prato. Você tem a delicadeza de arrumar o guardanapo no estilo de uma flor. Isso é uma virtude da urbanidade. É a singeleza para receber a pessoa que vai vir à sua casa. Não é somente jogar o pano de prato lá, né? O guardanapo, quer dizer, e tá aí, ó, preparar. Não, você prepara as coisas com delicadeza. Por quê? Porque você tem um gesto de amor para com aquela pessoa que vem ao seu encontro. Essa é a virtude da urbanidade, que é uma virtude, precisa de treino. Olha, eu amo aquela pessoa, então eu vou preparar da melhor forma possível. Às vezes a gente... Só que se você pratica virtude e não aplica a virtude para a razão certa, não é virtude. Porque virtude, para ser virtude, tem que ter causa final. Eu preciso saber por que estou fazendo. Por exemplo, eu levei uma cesta básica para os pobres. Dei cesta básica para os pobres. Se você não fez isso por amor a Jesus, isso é filantropia. Não é caridade, não é virtude. Olha, eu estou levando essa cesta aqui porque eu amo Jesus dessa pessoa que está aqui. Tem que saber o que você está fazendo. Senão não é virtude. Eu fui lá, levei. Que legal, Jesus, que olhe o que eu fiz e me dê a recompensa no céu. Não vai te dar recompensa, porque isso é filantropia. Jesus não fala de filantropia, Jesus fala de caridade. Então você tem que pegar, olha, hoje está doendo meu bolso, mas eu vou tirar esse dinheiro e vou levar lá, porque eu amo nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Vou lá e lá faço caridade. E qualquer outra virtude. Porque é aquilo que eu falei na homilia de domingo, existem virtudes que podem transparecer nas pessoas como virtude, mas no fundo não são porcaria nenhuma de virtudes. Porque pode ser que seja uma própria compleição do temperamento. Tem pessoas que por natureza são simpáticas, boazinhas, é a natureza dela. Mas isso não significa que exista ali a virtude da bondade. É uma inclinação do próprio temperamento. Existem pessoas que são pacientes, mas isso não significa que seja virtude da paciência. Porque para ser virtude tem que ter treino, tem que ter luta. Se eu sempre, eu sou paciente. O que você fez para ser paciente? Nada. Então você não é paciente. Isso é só uma inclinação do seu próprio temperamento. Se você não lutou para alcançar a paciência, porque era difícil, não é virtude. É simplesmente uma inclinação temperamental. Entende? Então, todo esse conhecimento faz-nos aproximar cada vez mais desta finalidade santíssima, que é ir para o centro da Trindade, que é a nossa meta. Conhecer cada vez mais a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é Cristo que nós queremos conhecer. E Jesus é o homem das virtudes, gente. Ali resplandecem as virtudes de maneira esplêndida. Porque Ele é um homem como Deus pensou. Como Deus pensou nós, seres humanos. Qual era o projeto de Deus para a criatura humana? 2 pontos. O exemplo é Jesus. Ele é o homem perfeito, a estatura perfeita, o cume. Fora dele, não tem. Então, quando nós falamos de virtude, quando eu estou falando de tudo isso, é para a gente entender que o caminho das virtudes é o caminho que vai nos aperfeiçoar
e fazer entrar em comunhão com a pessoa de Nosso Senhor. Ok? Voltando para o catecismo. 427. Parênteses, fecha parênteses, né? Porque eu fiz um parênteses grande da virtude, que nem era para falar tanto. Mas o tema da virtude é um tema muito caro, que eu insisto muito e vamos trabalhar ele futuramente. Na catequese, é Cristo, Verbo encarnado e Filho de Deus, que é ensinado. Todo o resto está em relação com Ele. E somente Cristo ensina. Todo outro que ensine, fala à medida em que é seu porta-voz, permitindo a Cristo ensinar por sua boca. Olha essa palavra agora do catecismo. Todo catequista deveria poder aplicar a si mesmo a misteriosa palavra de Jesus. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então nenhum catequista, nenhum padre, nenhum bispo, nem mesmo o Papa, tem a autoridade de não ensinar aquilo que Cristo não ensinou. Ele deve ensinar aquilo que Cristo ensinou e ponto. Por quê? Porque essa palavra não é minha, é dele. Eu sou um porta-voz de Cristo. Eu quero conhecer Nosso Senhor. Aquele que é chamado a ensinar Cristo deve, portanto, procurar primeiro este ganho supereminente que é o conhecimento de Cristo. É preciso aceitar perder tudo, a fim de ganhar Cristo e ser achado nele, e conhecer o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, conformando com ele a sua morte, para ver se alcança a ressurreição dentre os mortos. É deste conhecimento amoroso de Cristo que jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar, de levar aos outros ao sim da fé em Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo se faz sentir a necessidade de conhecer cada vez melhor esta fé. Então é por isso que nós estamos aqui, para a gente aprofundar, conhecer cada vez melhor esta pessoa divina, que é a pessoa de Cristo. Aí o catecismo faz nessa primeira parte a divisão dos títulos de Jesus, né? Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. Em seguida confessa os principais mistérios da vida de Cristo, encarnação, Páscoa e finalmente a sua glorificação, que é o desenvolvimento que nós teremos adiante. Ok? Vamos começar rapidamente nesses pontos que o catecismo apresenta aqui, antes de fazer um breve comentário do Fulton Sheen. 430. Então aqui nós começamos propriamente em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, como nós rezamos no creio. Jesus quer dizer em hebraico, Deus salva. Isso significa a palavra Jesus. Veja que no nome de Jesus está duas coisas: a sua identidade e a sua missão. Jesus é Deus, identidade, Ele é Deus. E qual é a missão dele? Salvar. Então, no próprio nome, quando você diz Jesus, você não está somente invocando o nome enquanto a divindade, mas está invocando também aquilo que Ele veio fazer, a sua missão. Ele veio a este mundo para nos salvar. No momento da anunciação, o anjo dá-lhe o nome próprio e o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e missão. Uma vez que só pode perdoar os pecados, é Ele que em Jesus, seu Filho eterno feito homem, salvará seu povo dos pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a história da salvação em favor dos homens. Podemos ir para o 432. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho. Então, quando a gente invoca Jesus, nós já estamos invocando a primeira pessoa divina e a terceira, porque estão todas unidas. 433. O nome do Deus Salvador era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote para a expiação dos pecados de Israel, depois de ele aspergir o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. Isso que está lá no livro de Moisés, né? Uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos e ali no local do propiciatório derramava um pouquinho do sangue de um animal para expiar o pecado do povo. Aí o Santo dos Santos, o propiciatório, sai, quem toma o lugar é a cruz de Cristo. Portanto, o próprio Deus é que agora derrama o seu sangue. Não é o sangue de uma vítima, de um cordeiro, um carneiro que é oferecido para expiar o pecado do povo. Agora é Deus que dá o seu próprio sangue para expiar como vítima pelos nossos pecados. Então Ele agora vai aspergir
com o sangue mais profundo, não com o sangue eloquente de Abel, né? Que clama lá o fratricídio do seu irmão, né? Caim, que foi lá e matou Abel. O sangue de Abel clamava, o sangue de Abel é eloquente, ele grita. Mas o sangue de Cristo é mais eloquente que o de Abel. Ou seja, o sangue de Cristo grita mais do que o sangue de Abel, porque ele é o sangue derramado pela salvação de toda a humanidade. 4.3.5. O nome de Jesus está no cerne da oração cristã. Então toda oração cristã tem como centro Jesus. Todas as orações litúrgicas são concluídas pela fórmula Per Dominum nostrum Iesum Christum, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então todas as orações são pela pessoa de Cristo. Toda oração litúrgica. Por isso que todas as orações litúrgicas, elas são sempre trinitárias. Elas são dirigidas ao Pai, pelo Filho, na ação do Espírito. Pode ver. A Ave Maria culmina no bendito fruto do seu ventre, Jesus. Então, o centro da oração da Ave Maria, quem está? Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Então, toda oração cristã deve ter como centro a pessoa de Jesus. A oração oriental do coração, denominada oração de Jesus, diz: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. E numerosos cristãos, como Santa Joana d'Arc, morrem tendo nos lábios apenas o nome de Jesus. Assim também Santa Teresinha morreu, né? Jesus, eu vos amo. Morreu assim dizendo, né? Muito bem. Então, o que significa o nome de Jesus? Deus. No nome de Jesus nós temos duas coisas: identidade e missão. Identidade é Deus, missão, salvar. Muito bem. Agora, 4.3.6. Uma outra coisa. Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, viu? Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Não. Cristo é título. É um título que ele recebeu. O nome é Jesus. Ponto. Cristo vem da tradução grega do hebraico, que quer dizer Messias, ou ungido, ou enviado. Todas essas traduções são válidas. Então, o título ele recebe porque ele foi ungido pelo Pai. O Pai o ungiu e o enviou aqui a este mundo, né? Veja no 4.3.7 a confirmação disso. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como o do Messias prometido a Israel. Lucas capítulo 2, versículo 11. Hoje na cidade de Davi nasceu-vos um Salvador, que é Cristo Senhor, ou seja, o ungido do Senhor. Ele é o ungido do Pai. Desde o início, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, concebido como santo no seio de Maria. José foi chamado por Deus a receber Maria, sua mulher, grávida, daquele que foi gerado pelo Espírito Santo, para que Jesus, que se chama Cristo, nascesse da esposa de José, da descendência messiânica de Davi, né? Então, a consagração de Cristo é uma consagração messiânica prevista já no Antigo Testamento, né? 440. Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconheceu como o Messias. Pedro reconhece Jesus como Messias. Tu és o Cristo de Deus, né? Lembra daquela profissão de fé de São Pedro? Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros alguns dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo de Deus, tu és o ungido de Deus. Então veja, esta profissão sai da boca do apóstolo Pedro. E aí Jesus volta-se para Pedro e diz: feliz és tu, Pedro, feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és pedra, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O poder do inferno não poderá vencê-lo. Então Cristo não é nome de Jesus, Cristo é título. Significa que ele é o Messias, o ungido, o enviado pelo Pai. Muito bem, tranquilo? 4.4.1. Terceiro ponto. Filho único de Deus. Ninguém é filho de Deus a não ser Jesus.
Só ele é filho de Deus. Por quê? Por quê? Meu Deus do céu, gente. Já falei 700 vezes esse negócio aqui. Lembra do exemplo do cachorrinho? Tem que ter o quê? E por que eu não posso chamar o cachorrinho filho do Rogerinho? Porque não tem o quê? Vou dar uma pedrada em você, gente. Por que eu não posso falar que o cachorrinho é meu filhinho? Porque ele não tem o quê? Não tem a mesma conceito certo, a mesma essência, a mesma natureza. Por isso nós não podemos chamar ninguém de filho de Deus, a não ser Jesus, porque quem somente tem a natureza divina? Jesus. Por isso, filho único de Deus. Ah, mas eu não sou filho no batismo? Mas por graça, não por natureza. É a graça que Cristo concedeu de você participar da vida dele. Não é porque você é filho de Deus. Ah, sou filho do rei, sou filho do mundo. Sou dono do mundo porque eu sou filho do dono do mundo. Filho nada. Você participa por graça, por misericórdia de Deus, não por privilégio. Porque você não tem nem a natureza dele. A graça que faz você participante da vida dele e lhe dá o privilégio de se tornar filho por adoção. É como Deus diz: eu vou adotar vocês fazem parte da minha própria vida. Certo? Então, esse é o tema do Filho de Deus, né? 4:4-3, vamos lá. Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus, Messias, foi porque este o deu a entender claramente. Senão nós não compreenderíamos. É Jesus quem revela esta graça e este privilégio de nós conhecermos que Jesus é o Filho de Deus. Senão Pedro não tinha dito, né? Diante do sinédrio, ou seja, quando Jesus estava lá no momento do julgamento, a pergunta de seus acusadores: Tu és então o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós dizeis que eu sou. Já bem antes, ele se designara como o Filho que conhece o Pai e que é diferente dos servos que Deus enviou anteriormente ao seu povo, superior aos próprios anjos. Distinguiu sua filiação daquela de seus discípulos, não dizendo nunca nosso Pai, a não ser para ordenar-lhes: portanto, orai desta maneira, Pai nosso. E sublinhou essa distinção: meu Pai e vosso Pai. Então ele faz a distinção, mas deixa claro que esta participação se dará através do seu mistério de entrega na cruz, como o catecismo vai afirmar no 4:4-5. É depois da sua ressurreição que a filiação divina de Jesus aparece no poder de sua humanidade glorificada. Quando Jesus é glorificado na ressurreição, é então que a humanidade de Cristo leva-nos para a participação na filiação divina. É através desta graça, da sua morte e da sua ressurreição. Ok? Por fim, número 4. Na versão grega, 4:4-6, né, do Antigo Testamento, o nome de Deus ele era infalável, né, inefável. Não podia ser pronunciado, né? O tetragrama lá, as 4 letras que não eram impronunciáveis, né? Você não poderia pronunciar de forma alguma o nome de Deus. Por quê? Porque eram 4 consoantes. Então não tinha como você pronunciar o nome de Deus, né? Mas depois a tradição cristã, né, reconheceu, traduzindo ali a palavra Kyrios, Senhor, né? Senhor torna-se desde então o nome mais habitual para designar a divindade do Deus de Israel. Então nós chamamos de Kyrios, né? Senhor. Ou como a gente faz na missa, né? Kyrie eleison, né? Senhor, piedade. Senhor, compadece-te de nós. 4:4-9. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, olha que interessante, as primeiras confissões de fé da igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai cabem também a Jesus, por ser ele de condição divina.
e ter o Pai manifestado esta soberania de Jesus, ressuscitando-o dos mortos e exaltando-o em sua glória. 4.5.1. A oração cristã é marcada pelo título Senhor. Quer se trate do convite à oração do Senhor esteja convosco na missa, né? Ou da conclusão da oração por nosso Senhor Jesus Cristo, ou ainda o grito cheio de confiança e de esperança, Maranatá, né? Vem, Senhor Jesus, que é uma exclamação presente também no Apocalipse de São João. Muito bem, então até aqui nós concluímos essa parte desses títulos. Agora, a partir do artigo 3º, é que vai começar a falar diretamente da pessoa de Jesus. Olha, por exemplo, como começa a pergunta 456 do Catecismo. Por que o Verbo se fez carne? Por que Jesus veio aqui? Por que Jesus veio habitar entre nós, né? Então, nós não vamos continuar aqui, mas eu quero só destacar um ponto do venerável Funton Shin sobre a vinda de Jesus, né? Então, como que ele começa essa obra sobre a vida de Jesus, né? Estou aqui para fazer uma propaganda para vocês comprarem a obra depois para ler, né? Quem se interessar, ela é só procurar lá Funton Shin, a vida de Cristo. Essa edição aqui é um pouquinho mais chique, tem umas edições mais simples, né? Eu comprei ela numa promoção da Black. Novembro está chegando, então aproveita, né? Dá para a gente comprar. E é uma obra assim muito boa para ler. Olha como ele começa o prefácio do livro dele sobre a pessoa de Cristo. O cristianismo, diferente de todas as religiões do mundo, começa com uma catástrofe e derrota. Todas as religiões começam, né, vitoriosas, gloriosas. O cristianismo não. Religiões alegres e inspirações psicológicas entram em colapso e definham diante da adversidade. Então, se começou muito com auê, saiba que a bexiga estoura logo, logo. Pá! Acaba. A vida do fundador do cristianismo, no entanto, começa com a cruz e termina com o sepulcro vazio e depois a vitória. Esse é o distintivo do cristianismo. Diferente de todas as outras religiões. Ela começa com derrota e fracasso, mas depois Deus opera a sua vitória. Aí ele diz aqui: a vida de Cristo difere de todas as outras vidas em todos os aspectos. 3 dos quais eu quero mencionar. Primeiro, a cruz. Esse é o aspecto que mais marca a vida de Nosso Senhor. Estava no fim de sua vida, no início de sua vida, e esta era o propósito de sua vida. E aí as pessoas, eu não entendo, com toda a caridade, se você quer ser cristão e você não quer cruz, se a vida do divino mestre, aquele que tem a cabeça, que fundou essa igreja, ele puxou a esteira da cruz, você vai ser quem na história para não passar pela cruz? Ai, padre, eu rezo, fica mais difícil. Mas é claro, naturalmente. Ué, você queria que ficasse mais fácil? Quanto mais Jesus rezava, mais complicava o caminho dele, não é verdade? Aí a pessoa quer ser cristã, mas ela quer um cristianismo light, ela quer um cristianismo de facilidade, um cristianismo de boa, né? É viver em Cancún, né? Vamos para Cancún, curtir a praia, né? Assim, de boa, tomando a brisa, aguinha de coco, a maré que vem. Eu não sei. Isso é uma tremenda alienação, uma tremenda ingenuidade, né, gente? Faz parte. Assim, está na essência do cristianismo a cruz. Desprezá-la é tornar-se, como São João vai dizer, o anticristo. Você está indo contra ele. Aí você está dentro da igreja, mas não quer a cruz. Então, você é basicamente um anticristo. Você não quer sofrer, você não quer experimentar o Calvário, mas não tem como. Olha aqui. Assim,
Todos aqueles que escreveram sobre Jesus, alguns foram martirizados, né? Você pega lá os mártires dos primeiros séculos, tiveram que derramar o sangue por causa de Jesus. No Testemunho da Verdade que escreveram, dedicaram um terço, os primeiros evangelhos e tal. Um segundo aspecto que diferencia Cristo de todos os outros. Cristo não provém inteiramente da humanidade. Maomé, qualquer outro que você pegar, são inteiramente da humanidade. Cristo não é. Ele é Deus e homem. Ele é diferente de todos os outros. Terceiro aspecto. Seu legado não foi uma ética ou uma coleção de preceitos morais, nem tampouco despertar para o pecado social, porque os homens não ouviriam sobre o pecado pessoal. Foi o confronto da culpa humana com o amor perdoador de Deus, e para Deus custou algo. Esse é o preço da cruz. Saber que não é simplesmente Jesus vir aqui para mostrar o nosso pecado, mas é confrontar o ser humano, mostrando que a cruz custou o sangue de um Deus porque Ele amou muito. E se Ele me amou, eu tenho que amá-lo de volta. Então isso é um confronto com a minha alma. E como não amar um amor assim? Aí São Francisco de Assis vai exclamar, gritando: o amor não é amado. O amor não é amado. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos: por mais que a gente ame, a gente vai estar em dívida para com o amor. Você vai ser um eterno devedor. Você pode amar até derramar a tua última gota de sangue, ainda você vai estar devendo para Deus. Porque por mais que você derrame seu sangue, o sangue dele é muito mais caro, porque é o sangue de um Deus. Você é de uma criatura que esvaiu e foi. São Pedro diz na primeira carta, né? Nós não fomos salvos nem pela prata, nem pelo ouro, mas nós fomos comprados pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vertido na cruz. Muito bem. Quero destacar mais um pontinho aqui. E aqui eu encerro. O que põe Jesus a par de todos os homens é que todos em primeiro lugar, né, que diferencia Jesus de todos aqueles que vieram, que fundaram religiões, é que Jesus, ele foi esperado por séculos. Mesmo os pagãos ansiavam por um libertador ou um redentor. Só este fato o distingue de todos os líderes religiosos. Segundo, uma segunda distinção é que, uma vez surgido, ele afetou toda a história da humanidade com um impacto que dividiu a história em dois períodos, um antes e outro depois de sua vinda. Veja, quem que dividiu a história? AC/DC. Lembra na escola, quando a gente ia lá? 1220 AC, antes de Cristo. 22 DC, depois de Cristo. Ou seja, quem dividiu a história? Ele. Ninguém dividiu a história. Foi só Jesus. Então esse é um outro fato. Buda não fez isso, diz o Fundo Shin. Nem tampouco um outro filósofo indiano. Mesmo aqueles que negam Deus devem datar seus ataques a ele com AD. Mesmo aqueles que se dizem ateus, né? Quando vão escrever lá, vão escrever 2025. AD, ano da graça do Senhor. Mesmo os ateus vivem a Páscoa, o Natal. Por mais que não vivam com o senso cristão, como nós temos, mas estão obrigados a ter que lembrar desse fato, ao menos nas suas vidas. Terceiro, um terceiro fato que o aparta de todos os outros é que qualquer outra pessoa que já veio a esse mundo veio para viver. Ele não, ele veio para morrer. Você passa a ver a morte de qualquer pessoa, né? No início é uma dor muito grande. Mas ele já tinha um projeto na vida desse homem, desse Deus. Veio para morrer. A morte foi a pedra de tropeço de Sócrates, né? Que interrompeu todo o seu magistério.
A pedra na vida de Jesus, a morte na vida de Jesus não foi pedra. Muito pelo contrário, foi fonte de salvação para todos nós. Então, existe, só nesses 3 pontos aqui, o von Steen já destaca o quanto a vida de Jesus é muito maior, profundamente maior do que a vida de qualquer outra pessoa que já passou para a história da humanidade. E lembrado. Que, claro, olhando historicamente. Depois ele vai mergulhar o início da vida de Jesus, vai detalhar o nascimento de Jesus, como Nossa Senhora provavelmente o envolveu. Nossa, ele usa muito o imaginário. E isso aqui é muito bom. Por quê? Porque eu já falei do imaginário bastante, né? Sempre falo que o nosso imaginário é uma loucura, né? Basta você deixar ali, a coisa floresce, né? Nós precisamos alimentar o nosso imaginário com coisas boas. E como a gente alimenta o imaginário com coisas boas? Lendo boas literaturas. Lendo coisa que presta. Agora, ai padre, minha imaginação só passa porcaria. Mas pergunto, você vê o quê? Você lê o quê? Ah, eu só fico no YouTube e no TikTok vendo vídeo. Ah, mas você quer o quê? Você quer que a sua imaginação seja fértil para pensar no amor de Jesus, né, na vida da graça? Não, você vai pensar porcaria e merda. O que você passa vendo é o que você passa imaginando. Então, com o que você tem aplicado a sua memória, a sua imaginação, o seu tempo. Não tem como... Ai, pá, não tem um segredo para a imaginação da gente parar um pouco. Como? Não tem como, porque ela foi feita para trabalhar. Agora, que tipo de munição você está dando para ela? Com o que você está alimentando? Isso vai ser um fator preponderante para que a sua imaginação possa se aplicar às coisas boas. Senão, ela vai sempre se aplicar para as coisas más. Então, não tem outro jeito. Por isso, uma boa leitura vai nos ajudar. Uma boa biografia a respeito da pessoa de Nosso Senhor vai nos ajudar bastante, tá bom? Então, hoje foi uma introdução a respeito da cristologia. É um despertar para nós conhecermos. Nós vamos avançar e vamos mergulhar nos próximos encontros nesta pessoa divina do Verbo, para que a gente possa conhecer e amar mais e mais a Nosso Senhor Jesus Cristo. Diante da presença de Nosso Senhor aqui presente no Santíssimo Sacramento, nós os agradecemos por nossas inspirações, bons propósitos, por toda esta meditação. Nos pedimos, Senhor, sob a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãe Imaculada, que preserveis nossas almas de todo perigo, de todo mal, sob a tutela do glorioso São José. Concedei-nos os frutos para progredirmos no caminho da vida espiritual e que os santos anjos da guarda nos defendam de todos os perigos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Sob a tutela de Nossa Senhora e dos santos anjos da guarda, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser.